Amém? Então, bom dia, família. Bom dia. Obrigado, é um privilégio poder estar aqui com vocês hoje e poder pregar a palavra de Deus. Come on, bro. E sabe o que é interessante, né? Incrível, é que o dia do namorados foi ontem, né? Então acabou de passar. Então, enquanto alguns estavam felizes, outros estavam frustrados. E outro, Na verdade, as histórias de alguns mostraram isso, fizeram o coração deles. Então, enquanto outros estavam frustrados, alguns celebraram também. Ou sentiram que faltava algo. Mas a questão não é relacionamento, a questão é o nosso coração aprende algo com isso. O que a gente consegue ver de tudo isso? Que muitas vezes apenas não é o suficiente. Na verdade. Tem uma frase no Brasil que a gente fala: a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, o rico inveja a habilidade do pobre poder sair da rua em paz. E o pobre inveja a habilidade do rico de ter tanto dinheiro para fazer o que ele quiser. Então, não é suficiente estar solteiro, não é suficiente estar casado. Não é suficiente o salário, não é suficiente o ministério, não é suficiente o reconhecimento. O corpo, a vida, casamento, família, nunca é suficiente para o ser humano. Vai ter sempre algo a mais que ele deseja. E esse amar, esse desejo no coração dele, muitas vezes leva ele ao pecado. Agora, a grande pergunta que fica é se nunca é suficiente, então, o que realmente está faltando? É muito interessante porque parece, apenas parece, que o ser humano está tentando preencher um vazio que ele tem, com tantas coisas, e ele nunca consegue fazer isso. Agora, o que explica também porque a taxa de suicídio entre os filhos é tão grande. Depois de conseguir tudo na vida, carro, dinheiro, família, relacionamentos, tudo que ele sempre quis, e ainda sem perceber que está vazio. Depois de sucesso, fama, reconhecimento, tudo que sempre sonhamos, e ainda assim reconhecer que ainda está vazio. Infelizmente, a gente tenta se preencher com coisas que não vão preencher o vazio, que apenas Deus pode preencher. O problema é que esse preencher de Deus que Deus dá, muitas vezes é muito diferente do que o mundo prega. Então a gente joga ele fora. Trata como se fosse qualquer outra coisa. E olha para Deus e o amor dele e fala: não é o suficiente. Esse é o título da pregação de hoje, amém? Não é o suficiente. Não é suficiente. E realmente, se a gente for honesto com todas essas coisas que a gente corre atrás, o que a gente está dizendo é: Deus não é o suficiente para a gente. Porque quem governa a nossa vida é quem permite o que temos e o que não temos. Vivemos uma geração que nunca está satisfeita. Se tem, quer mais. E se não tem, se desespera. Se perde, entra em crise. Se conquista, ele começa a desejar o próximo nível. E o problema não é desejar crescer. Isso por si só não é um problema. Você querer crescer na sua área financeira, querer crescer no seu relacionamento, crescer até mesmo na sua faculdade, seja lá o que for. Isso por si só não é um problema. O problema é quando você tem que achar a resposta da sua vida nesse crescimento. Sabe, realmente, o coração se torna incapaz de descansar. A Bíblia nos chama para contentamento, mas a cultura nos chama para comparação. E hoje eu quero falar sobre algo sobre isso. O espírito do não é suficiente. É uma das maiores evidências que o coração ainda não encontrou descanso em Deus. Porque quando Deus é suficiente, o que Ele dá é suficiente. E quando Ele não é suficiente, nada nunca será. Se Deus não é suficiente para você hoje, nada vai acontecer. Se você acordou frustrado e pensa: nossa, não é isso. Você pode ter todas as coisas que você está esperando ter, e ainda assim você não vai estar feliz. A pergunta que vai nos acompanhar hoje é simples: o que na sua vida hoje você considera insuficiente? E o que isso revela sobre o lugar que Deus ocupa no seu coração? Porque pensa, se você pensasse ainda mais como discípulo, se você pensar hoje: nossa, se eu tivesse esse emprego, eu estaria feito, eu estaria feliz e contente com isso. Então será que esse emprego é maior do que Deus? Que Ele pode preencher esse vazio que Deus não preencheu até agora na sua vida como discípulo? Não, porque se a minha família tivesse isso, aí seria o suficiente. Para mim, durante o período da minha vida como discípulo, para mim foi: se minha família fosse salva. E por mais nobre que isso seja, ainda assim é algo errado.
Será que a minha própria salvação não é suficiente? O mais duro que seja, não? Ainda assim é verdade. Eu merecia a salvação que eu tenho. Será que alguém aqui merece ser salvo? Ter o perdão dos pecados, Jesus não deu? Não. Então, realmente, se Deus Todo-Poderoso não é o suficiente, o que vai ser suficiente para você? O que é isso que é maior do que Deus? Mais poderoso, com amor mais infalível, mais completo do que Deus em si, poderia estar aqui agora, que preencheria esse vazio. Primeiro ponto da pregação é: o pecado começa quando Deus deixa de ser o suficiente. O pecado começa quando Deus deixa de ser o suficiente. O pecado realmente começa com rebeldia escancarada. Ele começa com uma insatisfação silenciosa no nosso coração. E aí, que se instala no coração até virar algo normal. A pessoa continua indo para a igreja, continua servindo, continua dizendo que confia em Deus, mas por dentro ele já decidiu que o que Deus deu não bastava. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 12. A gente vai ver aqui a história de Davi. Então Davi, já como rei, ele tinha sido coroado, ungido como rei por Samuel. Ele já tinha o reinado de Israel, de Judá, tudo estava nas mãos de Deus, tinha dado tudo para Davi. Riqueza como nenhum rei tinha visto antes. Davi tinha tudo que poderia imaginar. Não tinha mais algo que ele poderia falar: isso eu não tenho. E ainda assim, infelizmente, como ele mostra no Salmo 51 também, ele peca porque ele vê no período onde, no capítulo anterior a esse, o versículo 11 fala: na primavera, época que vocês saíram para guerrear, Davi enviou para a batalha Joabe e os seus oficiais, e todas as Israel. E derrotaram os amonitas e cercaram Raab, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço foi uma mulher muito bonita, tomando banho. Como é que começou aqui a situação de Davi? Davi, quando era para ele estar na guerra, quando era para ele estar batalhando, fala na época que os reis iam para a guerra, mas vieram rei. Então, certamente ele deveria estar na guerra, deveria estar batalhando. Isso é 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 em diante. Então, era para ele estar na guerra, era para ele estar fazendo algo acontecer. E ele decidiu ficar em casa e mandar outras pessoas fazerem algo que ele foi chamado para fazer. E quando ele faz isso, algo interessante acontece. A Bíblia fala que ele vai ao terraço do seu palácio e vê a mulher Batseba tomando banho. E aí, depois começa a história conta como ele caiu no pecado, chama ela para no palácio, é imoral com ela, manda matar o marido dela, é terrível. Mas o que isso significaria para a gente hoje? Qual seria o equivalente? Seria depois de Deus te dar tudo que você já tem hoje, salvação, tudo. O que ele espera de você? Vai para a batalha. Compartilhe sua fé, entre seus amigos, ajuda os outros, encoraje os outros. Mas ainda assim você escolhe ficar em casa. E aí nesse momento você cai em pecado. Agora a pergunta é: será que eu deveria estar surpreso por você cair em pecado? Não, obviamente. E aí depois disso tudo, do pecado dele, ele não é aberto com o discipulador dele, Natan. Ele guarda o pecado. E aí é interessante, porque Natan é muito esperto, né? Ele não deixa isso passar. Então Natan, ele vai falar que Deus sempre revela, né? Então Natan, ele vai falar com Davi. Então a gente vê aqui no capítulo 12 de Samuel, do versículo 1 em diante. Olha isso, primeiro fala. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. 2 Samuel 12, versículo 1 em diante. Versículo 2 diz assim: o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esses então quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que lhe pertencia ao homem. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Versículo 6: deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia.
Versículo 7. Você é esse homem, disse na espera Davi. E continuou: assim diz o Senhor, Deus do céu, eu ungi rei de Israel, eu livrei das mãos de Saul, dele a casa e as mulheres do seu Senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que lhe aprova? Você matou Urias e Tita, com suas espadas amonitas, e ficou com a mulher dele. Uau! Aqui fala sobre Natan e expõe o pecado de Davi. Mas ele expõe em forma de parábola. Fala, tinha um pobre, um rico e um pobre. E o rico vai lá e tira o pouco que o pobre tem para poder aproveitar. Mas é interessante que aí depois Davi fala, esse cara merece a morte. Ou seja, Davi sabia o que ele tinha feito era errado. Ele não é uma questão de, nossa, será que foi um pecado? Não, Davi sabia que foi errado. Mas qual que foi o grande problema de Davi que Deus expõe depois? A Bíblia fala aqui no versículo 8, olha o que é muito incrível, ele fala: dele a casa e as mulheres do Senhor, dele a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria te dado ainda mais. Davi tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha tudo em abundância. O problema de Davi é que ele não estava contente. Nada era suficiente para ele. Aqui, logo depois que Davi pecou, se demorava com Batseba. Infelizmente, até esse tempo, Davi realmente não tinha sido aberto para Natan expor o pecado dele. E aí, depois de fazer essa analogia que Natan faz, Davi é um rei, o livro dos seus inimigos, posição, honra, estabilidade. Então, afirma aqui que aquilo fosse pouco, ainda ele acrescentaria ainda mais. Então, o que mostra aqui é o caráter generoso de Deus. Ele não é limitado, não é injusto, não é mesquinho. E se fosse necessário, ele teria dado ainda mais para Davi. O problema nunca foi a falta de provisão, foi o excesso de desejo que Davi tinha. Davi não caiu porque estava necessitado, ele caiu porque estava insatisfeito. Não foi a necessidade que fez Davi cair no pecado, foi a insatisfação no coração dele. Olhar para tudo que Deus tinha dado e pensar, isso que Deus deu não é o suficiente. E aqui está algo que precisamos encarar. Nós não pecamos apenas por necessidade, pecamos por cobiça muitas vezes. A queda no Éden começou exatamente assim também. A presença de Deus não era o suficiente para eles. O jardim não era o suficiente, a comunhão não era o suficiente. Sempre existe aquela sensação venenosa de que existe algo a mais, que tornaria a nossa vida melhor do que aquilo que Deus determinou. Em Salmo 23, versículo 1, fala: o Senhor é o pastor e nada lhe faltará. Isso não significa que teremos tudo o que queremos. Significa que Deus é um pastor e que temos exatamente o que a gente precisa com Ele. O problema da nossa geração é que não sabe diferenciar necessidade e desejo. E ao invés de falar eu quero, troca para eu preciso. E não percebe que consegue viver sem esse não quero. Frente, bro. Então, vamos ser bem realistas, não? Eu acredito que nessa sala temos pessoas muito privilegiadas. Olha a verdade, quantas pessoas conseguiram o privilégio de poder entrar na ONU? Quantas pessoas tiveram o privilégio de poder ter o comer todos os dias? Agora, mais incrível, quantas pessoas tiveram o privilégio de conhecer a verdade? A real, durante 18 anos da minha vida, fui para uma igreja religiosa. Cantava, chorava, pregava, fazia todas essas coisas. Ainda assim vivia na mentira. Ainda assim eu ia para o inferno no último som, mas naquela hora eu ia para o inferno. Depois de ir para o culto domingo, quarta, sexta e sábado. Depois de cantar inúmeras canções, depois de falar em línguas, depois de orar e pegar profecias e tudo mais. Ainda assim ia para o inferno. Quantas pessoas a gente não vem indo para a igreja, hoje domingo, vindo para cá para o culto? Hoje de manhã, quando eu acordei, ouvindo a igreja aqui do lado cantando canções. Quantas pessoas não estão fazendo essas coisas? Atos religiosos, e ainda assim não tem a salvação. Quanto privilegiado eu já não sou? O quanto Deus já não me deu, e ainda assim eu quero mais. O querer mais em si não é um problema. O problema é esse querer mais tira todos os outros frutos do Espírito. A paz, a mansidão, o amor, tudo isso é tirado, por quê? Porque não tem aquela única coisa
que eu tenho desejado começar a Pregador. E sabe o que isso me parece? Muitas vezes, uma criança mimada. Não é verdade? É. Assim, eu sei disso, porque eu fui uma criança muito mimada. Amém? E amém, né? Umas boas palmadas me mudaram. Mas eu lembro da minha rua, eu era a única criança que tinha um PlayStation 2. Era a única criança. E assim, vamos lá, né? Você tinha o PlayStation 2 lá no bairro, a gente sabe, eu já vejo para os irmãos, todo mundo ia para aquela casa, eles ficavam jogando o dia inteiro. E aí, a minha mãe falou: ok, de quarta-feira e de sábado você não vai jogar, porque são dias que você vai parar para estudar. Era o filho. Como assim não vai deixar eu jogar de quinta, de quarta e de sábado? Aí eu ficava, nossa, nervoso e triste, falando: minha mãe não me ama, ela é terrível, porque ela não quer deixar guardar jogar nesses 2 dias, quer que eu estude. Como ela ousa pedir para eu estudar? Uma criança mimada. Mas essa é a verdade, com Deus a gente é essa criança mimada também. Deus deu tudo isso. E aí fala: nossa Deus, mas você não permitiu que eu tirasse aquela nota boa na faculdade. Você não permitiu que o meu marido, que a minha mulher, que fizesse isso comigo. Você não permitiu que no meu trabalho eu tivesse essa promoção. Você não permitiu que isso, aquilo, outro, eu não consegui comprar picanha esse mês. Que terrível a minha vida. Talk about it. Sério? Nossa vida é tão terrível assim. Mas será que a gente é só mais uma criança mimada? Eu percebo no meu coração que eu sou realmente uma criança mimada muitas vezes durante a noite. Eu tenho muitos desejos e eu acabo colocando eles na frente da minha necessidade. Todas as minhas necessidades Deus já deu e ainda deu a mais do que elas. Sabe? E é muito interessante quando a gente não recebe aquilo que queremos, ficamos frustrados. Como se Deus ele não devesse algo. Ele me deve algo. Ele me deve um trabalho melhor. Ele me deve um estudo melhor. Ele me deve uma família melhor. Ele deve respeito, ele deve isso e aquilo outro. Colocando o nome de Deus, como se realmente Deus devesse algo para a gente. Quando isso não é verdade. Vamos lá para Filipenses. Capítulo 4. Muito É incrível, porque eu e você não somos os únicos, né? E passamos por essas coisas. Olha isso, Filipenses 4, nós vamos ler o versículo 10. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Essa é a minha escritura favorita durante muito tempo. De 10 ao 13. Olha o que a Bíblia fala. Alegra-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Se eu quer passar necessidade, se eu quer ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, essa escritura é muito famosa, não? Principalmente no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, se tudo você pode naquele que te fortalece, o que significa? Por que ele falou isso logo depois de toda aquela frase? É muito interessante, porque aqui Paulo ele fala: eu sei muito bem o que é ter nada e o que é ter muito. E aí depois ele fala: eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Ou seja, antes ele não era contente, ele teve que aprender. Agora, o contentamento não é uma emoção, então, se é algo que ele aprendeu. A gente não aprende a ficar nervoso, aprende a... Não. Contentamento é a maturidade. Ele está falando aqui: eu amadureci, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Não é personalidade, é simplesmente confiar que se Deus não acrescentou, é porque não é essencial para aquilo que Ele quer formar em você. Se Ele não te der aquela promoção, é porque você não precisa dela para entrar no céu. Ele te deu exatamente o que você precisa para poder entrar no céu um dia. Mas aí Ele fala o segredo. Então quer dizer que era algo que Ele não sabia, que estava escondido dele. E Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu que o segredo de estar contente é que Deus é a resposta para tudo. Esse é o segredo.
O segredo para mim estar contente com a vida que Deus me deu é focar nisso. Ah, não, mas isso aconteceu, eu estou frustrado por conta disso. Ele aprendeu, eu tenho que focar em Deus. Se a gente foca em pessoas, em situações, em circunstâncias, o que vai acontecer com você? Você nunca vai estar contente. Mas quando a gente foca em Deus, nas pessoas de Deus, a gente pode ficar contente. Agora, se Deus nunca acrescentasse mais nada na sua vida, além do que você tem hoje, nem relacionamento, nem promoção, nem reconhecimento, nem ministério, ele ainda seria suficiente para você. Você ainda se manteria como cristão. Se não acrescentasse nada, se a vida parasse nesse exato ponto onde você está, mesmo trabalho, ou talvez se você não tem um trabalho, mesma situação, desempregado, sem faculdade, ou com a faculdade, o mesmo estado com a família, o mesmo estado financeiro, emocional, quer ser nesse exato estado, ainda assim Deus seria suficiente, ou será que Ele deve te dar algo mais? Será que a nossa coração depende do acréscimo? Porque quando Deus não é suficiente, nada será. Enquanto esse Espírito não governa o nosso coração, a pessoa nunca descansa, nunca agradece, nunca se rende da verdade. Talvez o maior milagre que precisamos não seja algo novo na nossa vida, mas o coração que finalmente reconhece que Deus está presente já é o suficiente. Esse foi o grande problema do jardim do Éden. Eles tinham a presença de Deus, literalmente ouviam os passos de Deus ao redor do jardim. E ainda assim, aquilo não era suficiente para eles. Muitas vezes a gente pensa, fala, nossa, talvez se eu ouvir Deus, se tiver Deus presente, Deus nos céus, me dá uma mensagem agora, vai ser o suficiente para mim. Deus fez isso com milhares e milhares de homens e mulheres no Antigo Testamento, e não foi o suficiente para eles. Pensa, no Antigo Testamento, quando Deus tirou os israelitas do Egito, o que aconteceu? Desceu comida dos céus. Teve uma coluna de fogo que guiava eles no meio do deserto. E ainda assim, eles pararam um dia e falaram, quer saber? Eu preciso, vamos voltar para o Egito, lá é melhor. Realmente, o ser humano não é a questão do que Deus faz ou deixa de fazer. É o nosso próprio coração. A gente não decide realmente estar contente com o que Deus já deu agora, a gente nunca vai estar. Se Deus não é suficiente para a gente hoje, não vai ser uma circunstância ou um acontecimento de fora para acontecer para que eu possa estar feliz com Deus. Vai ter outra coisa que vai aparecer no seu coração e vai trazer um descontentamento. Agora, muitas vezes o nosso descontentamento não é apenas com circunstâncias, mas é com a própria palavra de Deus. Esse é o segundo ponto. Quando a palavra não é suficiente. Quando a palavra não é o suficiente. E eu queria que isso seja ainda mais perigoso. Né? É quando começamos a agir como se a própria palavra dele não fosse suficiente. Porque o coração insatisfeito nunca fala das circunstâncias. Ele começa a deixar até mesmo a revelação dada por Deus. A Bíblia deixa de bastar. O Evangelho parece simples demais. Às vezes a verdade parece dura demais. Então as pessoas começam a suavizar, a adaptar, acrescentar ou então reinterpretar. Não dizem que estão rejeitando a palavra, dizem que estão aprofundando. Quando na real o Evangelho nunca foi tão raso quanto ele é hoje. E na prática estão declarando que o que Deus já falou não é o suficiente. Quer adicionar coisa a mais. Olha isso, João 8. Vamos lá para João capítulo 8. Ainda estou comigo, família? Espero que não faça vocês caírem de ideia. Versículo 31. João capítulo 8, versículo 31. Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Essa escritura é incrível, porque ela fala de uma coisa que pode te libertar: é a verdade. Agora, quer ouvir uma outra verdade brusca também? É que não é um culto de cura e libertação que pode te libertar. Não sei se tem isso aqui também em Moçambique. No Brasil é muito famoso, não? Culto de cura e libertação. Que acha que esse culto, as músicas vão ser cantadas, a pregação, aquilo vai te libertar, não.
Nada disso pode te libertar. A palavra de Deus pode. Pregador, julgamento. Não um evento a mais vai acontecer, não o pastor falando em línguas, girando no culto, todo mundo gritando, chorando, jogando no chão, aí vem uma irmã lá com um paninho colocando em cima da outra. Não é isso que vai te libertar. Na verdade, isso nunca aconteceu na Bíblia. Talk about it. Os discípulos não tiveram um culto de cura e libertação. Jesus mesmo nunca falou em línguas. Agora, por que então agora eu preciso disso? Por que agora eu preciso da fornalha da verdade? Fala disso. Por que agora eu preciso da água em cima da minha televisão? No Brasil tinha isso. Chegou isso aqui também? Nossa, eu preciso da água em cima da minha televisão enquanto o pastor prega, depois eu vou e bebo a água e estou curado. Quando foi que a Bíblia parou de se tornar suficiente? A gente precisou adicionar mais coisas. Fala disso, mano. Quando foi que a Bíblia parou de ser suficiente e as promessas de Deus pararam de ser suficientes? Eu preciso acreditar em promessas feitas por homens para poder confiar em Deus. Pregador. Quando será que a segurança que a Bíblia nos dá de estar com Deus no dia dos céus parou de ser suficiente? Eu preciso de um relacionamento. Um homem ou uma mulher para se sentir seguro ou amado. Sabe, Deus namorados é algo que deveria ser incrível. Eu acho que é uma boa intenção. Só que no nível que foi levado hoje em dia, se tornou uma terrível, mas como uma maldição. É um dia separado para idolatria. Era para ser algo incrível, para realmente celebrar o amor. Não apenas entre casais, mas até mesmo entre familiares e amigos. Mas agora é celebrado como, olha o meu ídolo, meu namorado, minha namorada, o meu senso de segurança. Em 2 Timóteo capítulo 3:16 fala: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, repreender e exortar, instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia fala que a palavra de Deus é que vai fazer tudo isso com a gente. E a Bíblia que vai resolver os nossos problemas, por assim dizer. É ela que deveria ser o suficiente para a gente. Em 1 Coríntios capítulo 13 fala a mesma coisa. Fala que no momento que a Bíblia vier, que a Bíblia é composta, naquele momento tudo que é imperfeito vai sair. Porque é tudo que a gente precisa para poder chegar nos céus. E aí Paulo fala que realmente a gente não vai mais precisar de todos esses dons miraculosos. Apenas a Bíblia deveria ser o suficiente. Ela deveria dar fé para a gente. Agora, por que esses dons são imperfeitos? Porque para esse dom você precisa de alguém muito imperfeito, que é o homem. Qualquer coisa que sai de mim, por mais agora, até mesmo essa pregação, de certa forma ela é imperfeita. Porque ela precisa de mim para ser perfeita. A única coisa perfeita é a palavra de Deus. A única coisa que você pode confiar 100% é na palavra de Deus. E ela deveria trazer esse contentamento para a gente. Ela é suficiente para formar alguém completo diante de Deus. Quando alguém sente a necessidade de adicionar algo essencial à palavra para que ela funcione melhor, essa pessoa não está buscando profundidade, está demonstrando incredulidade que Deus mostrou já. Mostra uma falta de fé na Bíblia. E uma incrível fé em si mesmo, na verdade. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, esses são direcionadores de verdade. Isso não é novo. Olha lá em Gênesis, capítulo 3, que a gente fala. Vamos, versículo 1. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler aqui para a gente. Diz assim: olha, a serpente é o mais astuto de todos os animais mais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Agora, o que a serpente fez aqui? Ela desafiou a palavra de Deus. Será que é isso mesmo que a Bíblia fala? Será que eu realmente preciso ser batizado para perdão dos meus pecados? Será que eu realmente preciso arrepender dos meus pecados antes do batismo? Será que eu preciso viver como um discípulo? Será que é realmente isso que Deus quer dizer? Será que ele não quer
dizer alguma outra coisa? Será que não tinha entre linhas na palavra dele? Uma das maiores mentiras é Deus escreve certo por minha história. Isso é mentira. O que Deus falou é o que Deus falou. É aquilo mesmo. Não tem um a mais para adicionar. E aqui o que Satanás ele começa a fazer com Eva, principalmente é pensa nisso. Ou seja, usa o seu próprio pensamento. O que você acha? Se o que você acha está certo, se é o que você sente, é o que você acha, então segue. E aí você vai conseguir a verdade. E por esse belo ato de Adão e Eva, foi que tirou eles do jardim. Agora mesmo, era para a gente estar lá no jardim, dançando, comendo fruta de boa. Mas como o ser humano prefere escolher o que acha, o que pensa, acima da verdade, a palavra de Deus, é o que o pecado entrou no mundo. Mas pensa nisso. Eu não acho que Satanás ele muda a estratégia dele quando nós vamos passando. Eu acho que ele só veste de uma forma diferente. Mas ele é a mesma coisa hoje. Ele continua fazendo perguntas para mim e para você. Será que é isso mesmo que eu falo? Será que eu preciso realmente confessar os meus pecados? Será que eu realmente preciso ler a Bíblia todos os dias? Sim. Será que eu preciso estar em Deus? E ele começa a fazer você duvidar da própria palavra de Deus. E quando você duvida da palavra de Deus, o que um ser humano como eu pode falar para convencer você? Uma convicção que eu tenho tentado crescer ao longo dos tempos é que se eu mostrar a Bíblia para alguém, um estudo bíblico que seja, e essa pessoa não está convencida, não tem nada que eu possa falar para essa pessoa para convencer ela. Não tem argumento que seja bom o suficiente para fazer com que ela mude. Se a Bíblia não te convence, não tem nada que um pregador possa falar no público que vai mudar o seu coração. Isso daria muito medo, na verdade. Se o que eu falar muda seu coração mais do que Deus. Se o que você vê numa pregação te impacta muito mais do que você vê no seu público. Preach, bro. A Bíblia deveria ser a nossa fonte de memória. Quem é que estava comigo? Acho que foi o Manias. No Campos. Nós estávamos andando no campo. Foi o Malagia. Qual foi o Malagia? Foi o irmão, né? Amém. Aí estava andando e tinha esse cara que era um desses discípulos do Filipe da Roma. Foi o Manias? Foi o Manias. Aí estava voltando bem discipulado. Aí estava andando. E aí ele estava sentado de frente com esse outro cara, evangelizando esse outro cara. Né? Naquela hora, eu parei lá, aí eu evangelizei aquele cara, Manias muito esperto. Manias pegou o cara no meio do capô, puxou ele pro lado. Eu peguei outro cara, puxei outro cara pro outro lado, evangelizei ele, peguei o número dele, chamou ele para a cidade dele. Eu fiquei pensando, a grande ideia deles, que eles falam, o que ele estava falando para o cara é: você precisa de um homem para te levar para Deus. Você precisa de um homem para poder chegar até os céus. Isso não dá medo? Imagina se esse igreja dependesse de mim. Que terrível. Imagina se eu chegasse no céu se eu fosse santo o suficiente. Cara, eu peguei hoje, de manhãzinha. Eu estava com uma preguiça de acordar, já era um pecado, uma misericórdia. Já era, então não pegou essa opção. Mas as pessoas querem tanto algo mais fácil do que seria a verdade. Querem tanto achar um caminho mais fácil, porque é muito mais fácil seguir o que o homem fala do que o Deus fala. É muito mais fácil seguir o que alguém fala uma pregação do que seguir a Bíblia que fala que eu não posso mentir, que eu tenho que falar a verdade, que fala que eu tenho que expor até mesmo a minha motivação e meus pensamentos. É mais fácil ter os atos da justiça do que o coração justo. Sim. Não foi para isso que Deus veio? Que Jesus Cristo veio para a terra? Ele fala que ele mesmo veio para anular a lei. Ele veio para cumprir ela. Ele veio para ensinar o coração atrás dela. Então o que ele ensina? Não é que agora você pode ser imoral porque a lei falava que você não podia. Você não pode. Mas agora, se você no seu pensamento, no seu coração, olha para a mulher desejando ela, naquele momento você não foi moral. Então o que Jesus veio para ensinar o coração? Mais do que ações. Um espelho pode fazer ação, um espelho pode lutar, mas apenas o ser humano com o coração alinhado com Deus pode realmente seguir ele. Provérbios capítulo 30, versículo 5 ao 6 fala: toda a palavra de Deus é pura,
nada acrescentes a sua palavra, para que não te repreenda e seja deixado mentiroso. Ou seja, a Bíblia fala assim, se acrescentar qualquer coisa a Bíblia mesmo vai te repreender. E no final do dia você vai ser encontrado como um mentiroso. Sabe? Porque acrescentar insinuar que falta algo. E quando o homem acrescenta, ele não melhora a revelação, ele contamina. Mas aqui só confronta. Muitas vezes não adicionamos doutrinas novas, adicionamos justificativas. Não reescrevemos a Bíblia, interpretamos para proteger o nosso pecado. Então entramos no território de 1 João capítulo 1. Vamos ver agora. Vamos lá para 1 João capítulo 1. A Bíblia está sofrendo. Ixi. 1 João capítulo 1. Tomara que não seja esse pedaço da Bíblia que a gente tem. Capítulo 1, versículo 8. Eu não tirei não, né? Capítulo 1, versículo 8. Diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que a Escritura fala aqui? A verdade não está em nós. Não é falta de informação, é falta de honestidade. O coração que diz não é suficiente começa a moldar a verdade para caber no próprio desejo. E quando a palavra para de confrontar, ela já foi domesticada. Talvez o problema da nossa geração não seja a falta de acesso à Bíblia, é o excesso de resistência a ela. Nós a lemos, mas a filtramos. Ouvimos, mas selecionamos aquilo que seguir. Concordamos com o que conforta e relativamos o que é confrontador. Então, Deus é amor, isso todo mundo aceita. Agora, Deus é fogo consumidor, a gente começa a colocar isso como algo relativo. O Espírito de Deus é suficiente, não para nas circunstâncias. Ele invade a fé, ele transforma o cristianismo em algo moldável, confrontável e conveniente. E quando isso acontece, Deus não é rejeitado abertamente, Ele é apenas reduzido. O Deus reduzido nunca satisfaz. Em conclusão, família, no fundo, tudo se resume a uma pergunta: quando será suficiente? Enquanto você estiver esperando mais para finalmente descansar, você nunca vai descansar. Sempre existirá algo que falta. Sempre haverá um próximo nível. Sempre haverá uma comparação que rouba sua face. Mas aqui em 1 Timóteo, que vai ver agora, 1 Timóteo. Capítulo 6. A gente vai ler o versículo 6 ao 8. Diz assim: de fato, a piedade do contentamento é grande fonte de lucro, pois nada que possamos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, sejamos com isso satisfeitos. Vamos escrever, porque ela é bem direta, não deixa muito abertura para a interpretação. Então, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Tendo que comer e vestir, sejamos com isso. Isso confronta a nossa mentalidade, porque nós queremos mais do que é necessário, queremos extraordinário constantemente. Mas o descanso não nasce do excesso, nasce da suficiência. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz: considere tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Quando Jesus se torna suficiente para você, tudo é perda. Tudo que você recebe vai vir apenas como lucro. Não é algo que você necessita, mas apenas o que a gente realmente precisa é de Jesus. Quando Ele é suficiente, você pode esperar sem amargura, pode permanecer sem desespero e pode viver sem comparação. Mas quando Ele for apenas parte da sua felicidade, você sempre vai sentir que há outra forma. Agora, algo que eu acredito que vem a falta de contentamento, a falta daquela felicidade, contentamento que Deus já deu, muitas vezes,
é por conta de se comparar. Sim, é verdade. Ainda mais com a mídia social hoje, se tornou a gente vê relacionamentos perfeitos, vidas perfeitas, ficar rico de forma fácil. E aí a gente começa a se comparar e pensar, nossa, por que eu não posso ser? Talk about it. Vou falar algo do meu coração assim. Eu sigo muitos sites de tecnologia. Eu sou um cara do TI. No meu computador, recentemente, a GPU acabou de queimar. Então eu tenho visto vários computadores, e bonitos, com luzes, parece que fala com você. Aí fiquei olhando aqui, olhando, e meu coração estava desejando bicho. É bizarro. E eu não estava entendendo. Eu estava começando a ficar frustrado, realmente nervoso. Eu estava mexendo comigo todos os dias. E eu falava, nossa Deus, o computador quebrou, não tenho mais computador agora, eu tenho que chutar dinheiro para arrumar ele, eu não tenho esse dinheiro para pagar. E comecei a ficar mais frustrado. E esqueci de todo o resto da atividade. E eu tinha esquecido que eu já tenho um laptop para usar, para o trabalho, eu tenho um celular, eu tenho tantas outras maneiras de continuar trabalhando que Deus já providenciou. Mas esqueci de tudo, mas eu comecei a comparar com o que as outras pessoas tinham. E aí, na bendita hora, um irmão do Brasil, o Vitinho, também cara do TI, mandou o computador dele, sei lá, a foto. Ele lá, 3 telas, não sei o que. Aí eu falei, nossa, Tá bom, bro. tem que certinho. Aí meu coração falou, tá vendo? Ele tá falando, mas essas coisas são muito baratas. Ixi, ele tá junto isso. Aí eu comecei a comparar. Eu percebi que essa comparação é terrível. Sim. Muitas vezes a gente compara de uma forma que eu acredito que a Bíblia é interessante. Porque a Bíblia mostra 2 tipos de comparação. Uma comparação que é terrível, que é se comparar com os homens para provar a sua justiça. E outra comparação que é boa, que é se comparar com o homem de Deus, para poder seguir o exemplo dele de fé. Sim. A Bíblia fala sobre isso 6 vezes separadas, em Filipenses 3,17, 1 Tessalonicenses 1,6, Hebreus 13,7, 1 Timóteo 4,12, Tito 2 e 1 Coríntios 11. Fala sobre comparar alguém para poder chegar no nível de fé e ultrapassar, para estar mais perto de Deus. Agora a Bíblia também fala outras 6 vezes sobre o mesmo, mas o oposto, uma comparação bíblica. Eu acredito que para a gente, muitas vezes é muito mais fácil comparar com alguém para provar a nossa justiça. Vou comparar com alguém para falar, está vendo, está faltando. Deus ama mais aquela pessoa que deu isso para ela e não deu para mim. Quando isso não é verdade. Na pregação ontem, a gente leu a escritura em Mateus 3, que fala sobre o batismo de Jesus Cristo. E aí, Jesus, logo depois do batismo, assim que ele sai da água, a Bíblia fala que literalmente o céu se abre e uma voz vem do céu que fala: esse é meu filho amado, a quem eu me agrado. Naquele momento, Jesus não tinha feito nada. Não tinha batizado ninguém, não tinha feito nenhum milagre, não tinha dinheiro, nunca teve, na verdade. Não tinha nada com que pudesse colocar no nome dele do que ele tinha feito. E era assim que Deus vivia. Eu acredito que é o mesmo pra gente. Não tem o porquê de se comparar. Não tem algo que você precisa mais para provar que Deus te ama. Talvez hoje Deus não queira acrescentar nada na sua vida. Talvez Ele queira curar esse espírito silencioso e insiste em dizer: não é o suficiente. E até que Cristo seja suficiente, nada será. O desafio é bem simples. Olha para mim, se compara com Deus, e realmente se liga pela escritura de Timóteo. Tendo que comer e vestir, estejamos contentes. Para Deus seja a glória. Amém.